Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. Está no ar Download da Notícia. Download da Notícia. Você acompanha os fatos que movimentam São Paulo, o Brasil e o mundo. Download da Notícia. Regional na essência, global na referência. Download da Notícia. Na rádio A Guardiã da Notícia, AM 560, em breve FM 82.3. Download da Notícia. Olá, muito boa tarde a você que acompanha a Guardiã da Notícia, para ficar sempre muito bem informado. Pelo horário de Brasília, agora 17 horas e 11 minutos, e na capital paulista os termômetros cravam 22 graus. Bem-vindos ao Download da Notícia, segunda edição, aqui pela Guardiã da Notícia, nesta terça-feira, dia 10 de março de 2026, verão brasileiro e Dia Mundial do Telefone. Eu sou Gil Latoreira, falando da nossa central de jornalismo, aqui da Avenida Paulista, no coração de São Paulo, de onde a partir de agora nós vamos conferir juntos aí os destaques de tudo que aconteceu de mais importante na capital, também toda a nossa área de cobertura da Guardiã, com os assuntos regionais, os nacionais e também assuntos internacionais. Estamos ao vivo, minha gente, pela Rádio A Guardiã, no FM 82.3 e também pelas nossas multiplataformas com imagens. No Download da Notícia, você vai conferir lá na guardiã.com.br e você vê lá o Download segunda edição com imagens para você poder acompanhar tudo o que está acontecendo e também pelo nosso canal oficial do YouTube. Agora nós vamos ficar juntos até às 19 horas e comigo aqui durante toda essa jornada a Ali Matos na transmissão, a Isa Vieira nas redes sociais, o Gustavo Cópia na mesa de som e também na produção, junto com a Kathleen Costa, que está aqui comigo. Boa tarde, Kathleen, tudo bem? Oi, Gil, boa tarde para você e para todos que acompanham o Download da Notícia, segunda edição. Vamos então aos destaques de hoje? Vamos aos destaques. Municípios brasileiros ampliam estruturas de combate à fome. Reta final da linha 17 Ouro. Conheça nesta edição a estação Vereador José Diniz. Feira da Mulher Empreendedora está chegando no ABC. O evento está programado para o dia 26, das 10 horas da manhã às 5 horas da tarde, em Santo André. E no Vale do Paraíba, o vereador João Henrique Dentinho cita baixo comparecimento de candidatos no concurso realizado pela Fundação Caixa Beneficente dos servidores da Unital, em Taubaté. Em Guarulhos, Procuradoria da Mulher promove evento sobre violência de gênero no próximo dia 23. Petróleo opera em queda e bolsas em alta após sugestão no fim da guerra em breve. E de Lisboa, Portugal, ao vivo, o jornalista Brian Defende traz as notícias internacionais que movimentaram o noticiário mundial. E por fim, nessa edição, teremos aí um giro pelas cidades de cobertura da Guardiã com um resumo das principais notícias do dia, com a participação dos nossos queridos jornalistas, né, Kathleen? Exatamente, Gil. Francisco Trevisan, do Litoral Norte, e o Ricardo Café, do Alto Tietê. Essas e outras notícias você confere agora. Vem com a gente, pois o Download da Notícia, segunda edição, desta terça-feira, já está no ar. Download da Notícia. Abrimos espaço, então, para o nosso noticiário internacional. O petróleo opera em queda e bolsas em alta após a sugestão do fim da guerra, que pode acontecer em breve. Os preços do petróleo operavam em forte queda e as bolsas asiáticas e europeias reagiam aí em alta nesta terça-feira, após a sugestão do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, de que a guerra no Oriente Médio pode terminar em breve. Entenda na reportagem a seguir da AFP, na tela do DN2. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que a guerra contra o Irã terminará em breve e a afirmação impactou os mercados. Os investidores reagiram rapidamente aos comentários, que provocaram uma queda dos preços do petróleo de quase 10% nas primeiras operações de terça-feira, antes de uma baixa aproximada de 5% algumas horas depois.
As cotações do gás na Europa caíram 15%, após alta de quase 30% na segunda-feira. No começo da manhã, no horário de Brasília, o barril de West Texas Intermediate, referência no mercado americano, recuava 8,95% a 86,29 dólares ou R$ 451. O Brent do Mar do Norte, referência europeia, perdia 8,85% a 90,20 dólares ou R$ 471. As duas cotações operaram em quedas de 10% no início da sessão. O contraste é forte na comparação com segunda-feira, quando os preços se aproximaram de 120 dólares por barril nos mercados asiáticos, com altas de mais de 30%. A queda no preço do petróleo contribuiu para uma recuperação das bolsas asiáticas após as quedas expressivas da véspera. Nesta terça-feira, Seul fechou em alta de 5,4% e Tóquio avançou 2,9%. Hong Kong ganhou 2,2% e Xangai 0,7%. As bolsas europeias também iniciaram a sessão em alta. E aqui no Brasil, a Petrobras vive aí um dilema com a alta do petróleo em meio ao conflito no Irã. A disparada do preço do barril do petróleo, impulsionada aí pela guerra no Oriente Médio, coloca a Petrobras em uma posição ambivalente. Se por um lado o cenário de preços elevados, que já encostam nos 100 dólares, fortalece o caixa e as exportações da estatal, por outro lado, acende aí o alerta para a inflação interna. O principal desafio agora é a política de preços. A valorização externa pressiona o custo do diesel e também da gasolina aqui no Brasil, ampliando os riscos nas importações. Analistas apontam que, embora o lucro tenda a crescer com as vendas externas, a pressão do governo para conter o repasse ao consumidor final aumenta. A companhia busca agora equilibrar a sua sustentabilidade financeira com a necessidade de evitar impactos econômicos severos aqui no país. Às 17h17, fechando o nosso noticiário internacional, vamos com as notícias ao vivo, direto da Europa, com o nosso correspondente, o jornalista Brian Defendi, que fala de Lisboa, Portugal. Muito boa noite aí em Portugal, boa tarde aqui no Brasil. Brian, como é que você está? Tudo bem, meu amigo? Boa tarde, meu amigo, para você, para todo mundo aí da equipe, da produção. Eu tô bem, graças a Deus, e você? Aqui tudo tranquilo, tem dia que chove, tem dia que faz sol, como diria Chico Buarque de Holanda. O que eu quero te dizer é que a coisa aqui no Brasil tá preta. E todo mundo aqui da rádio te manda lembranças, Brian. É muito bom falar com você ao vivo. Como é que tá o movimento aí na Europa, Brian? Olha, Gil, falando da temperatura que você acabou de falar, aqui também tá nesse chove não molha, né? Ontem choveu, hoje já fez sol, mas tá esse frio aqui de noite que eu tô aqui com as pernas congelando, mas faz parte. Mas vamos agora aos assuntos principais aqui da Europa, movimentando todo o noticiário. Nós vamos falar sobre a guerra, que é o que fala agora, né? Em todos os noticiários diariamente, né? Você acabou de falar sobre o barril do petróleo no Brasil, que é preocupação. Aqui na Europa houve uma queda de 6% e o barril hoje estava sendo cotado a 79 euros, quase 100 euros aí, quase uma média aí de quase 600 reais o barril do petróleo. Então, ou seja, voltando, conversando pela conversão pelo euro, né, 79 euros aí. Bom, falando sobre noticiários, vamos falar agora sobre um novo míssil que foi abatido pela OTAN, que estava em direção à Turquia, né? Novamente, um outro míssil foi abatido, né? A gente já tinha trazido isso na semana passada, e hoje novamente aconteceu isso, né? No dia de ontem, esse míssil que foi abatido aí pela OTAN, que aqui a gente fala NATO, né? Então, pela NATO, OTAN, foi abatido, e o comentário que eles que eles falaram, né? Em nota divulgada, segundo a OTAN, eles colocaram a seguinte frase, né, que eu coloquei como destaque aí no GC: estamos prontos para defender os aliados, ou seja, países aliados da OTAN estarão sempre na defensiva e prontos, né, para defender os seus países. Claro que se esse míssil atingisse de fato a Turquia,
poderia ser ativado o Código de Defesa da OTAN, a qual todos os países membros entrariam na guerra, né? Entrariam nessa guerra para poder participar. Mas como eles conseguiram abater esse míssil antes mesmo dele tocar o solo, acabou que ainda não foi necessário essa intervenção na guerra. A União Europeia já vem conversando bastante ao longo dos dias sobre isso, vem tendo bastantes reuniões, a Ursula von der Leyen também no Parlamento Europeu também, conversando bastante sobre isso, e essa questão da guerra que, entre aspas, era entre Israel e Estados Unidos contra o Irã, e agora está tentando se alastrar ali também pelo Oriente Médio e também chegando ao oeste, né, o noroeste europeu, aqui, enfim, da região da Europa, né? Então, esse foi um dos assuntos que a Europa hoje vem falando, que é o segundo míssil que está sendo direcionado pelo Irã em direção ao território da Turquia, Gil. Falou há pouco aqui sobre a provável finalização dessa guerra, né, que estava mexendo muito com o valor do petróleo. Os Estados Unidos acabou bombardeando aí um navio iraniano. Quer dizer, enquanto se fala em acabar em breve, é interceptação de mísseis, é bombardeio em navio. Quer dizer, quando seria esse breve, né? Será que eles vão acabar de uma vez? Enquanto não se acaba, continua bombardeando? Como é que foi essa história do bombardeio aí do navio iraniano? Pois é, Gil, os Estados Unidos bombardeou um navio iraniano no Golfo Pérsico, que fala, né? E que é próximo ao Estreito de Hormuz ali, um ponto estratégico que nós já vemos falando, né, sobre a questão do Irã querer fechar essa parte de Hormuz ali, né, para os navios não passarem, e aí acabou fazendo esse ataque. A gente tem as imagens e o pessoal vai soltar para vocês aí, para vocês verem como que foi, né? E aí eu vou ler para vocês, né, que as imagens, elas circulam e mostram o navio iraniano em chamas e danos significativos nas estruturas portuárias. Aí vocês podem ver, acompanhar a imagem do navio, como ele ficou após esse ataque dos Estados Unidos, né? Que é como você diz, né? Como os Estados Unidos diz que fim da guerra, mas até o momento a gente não sabe. O Irã diz que quem vai determinar isso ao fim da guerra são eles e não os Estados Unidos. E falando em ataques, né? Os Estados Unidos atacou esse navio e também atacou, como vocês estão vendo nas imagens aí, uma refinaria também do Irã, no Irã, no caso, né? Aí onde você pode ver as imagens, chamam muita atenção pelas chamas, né? As labaredas enormes em chamas. Aí isso foi no fim de semana, então, ou seja, é aquele... A gente quer terminar a guerra, mas continua atacando e não chega em lugar algum. Em nenhum momento essa guerra parece ter fim. Pelas palavras de Donald Trump, a gente não pode confiar muito pelas palavras dele, porque o Donald Trump diz muita coisa e no final das contas nem tudo acontece como ele mesmo fala, né? Vale ressaltar, Gil, que os Estados Unidos, com essa guerra contra o Irã, já desembolsou aí, já gastou mais de 5 bilhões de dólares em munições, ou seja, né, um gasto estrondo aí, né, gigantesco com essas questões da guerra, e que agora vai ser debatido no parlamento americano, porque são gastos que, de fato, há necessidade de um gasto tão grande assim enfim, com essa questão da guerra, a gente não sabe, né? E aí, falando sobre esses gastos na guerra, já continuando para o próximo assunto, é sobre o B-2. Você já deve ter visto essas imagens, circularam, que é aquele avião, né, que parece uma asa que os Estados Unidos têm, que é um dos mais potentes do mundo, né? A gente pode considerar o mais potente do mundo, pousou aqui em Portugal no fim de semana para ser reabastecido, né? Ele que veio dos Estados Unidos para cá, então acabou fazendo o pouso aqui, ficou parado aqui por um tempo, né? E tá aqui por enquanto até ser direcionado para o Irã, para essa guerra do Irã. Ele pousou nos Açores, né? Na Ilha dos Açores, na nossa base aérea de Lajes ali, que agora praticamente a maioria dos aviões dos Estados Unidos estão parados lá, né? Uma grande parte, ficou mais de 9 parados ali, e agora ele chegou aqui no fim de semana, chamou muita atenção aqui do pessoal que estava ali próximo, e as imagens que foram divulgadas nas redes sociais do avião que chegou aqui, né? Vale destacar que ele pode levar apenas 2 mísseis balísticos de grande precisão, né? Esses mísseis, Gil, ele tem uma capacidade de uma perfuração em média, por exemplo, ele não é aquele míssil que já cai no chão e ele explode, né? Ele pode perfurar o solo por cerca de 30 a 50 metros para poder atingir profundidades
enfim, maiores do que um míssil normal atingiria aí. Então, ou seja, esse é um dos aviões utilizados pelos Estados Unidos no ataque do ano passado, né, para tentar desarmar o Irã, e que possivelmente deve ou não ser utilizado nessa guerra para atingir o Irã aí, que os Estados Unidos tentam de tudo quanto é jeito atacar os depósitos de munições do Irã, os Estados Unidos, né, que atacaram os depósitos de munições do Irã, para enfim desarmar o país aí e tentar inibir que o Irã avance com armas nucleares. Então, ele já está aqui posicionado em Portugal. Daqui pro Irã é rapidinho, porque esse avião ele voa rapidinho, né? Ele pode chegar, enfim, pela velocidade dele é gigante, e sua autonomia de voo é de até 11 mil quilômetros sem precisar reabastecer. Vale destacar que os Estados Unidos produziu 21 unidades desse avião, somente 19 estão funcionando, porque 2 tiveram problemas, então eles não decidiram utilizar mais esse avião, então só apenas 19 estão de prontidão para utilização nessas guerras, ou enfim, em umas futuras guerras que os Estados Unidos vai tentar intervir aí com o mundo, Gil. A gente fala, né, há pouco falamos sobre o final da guerra, como a Espanha não aceitou receber os aviões americanos, Portugal aceitou e agora está indo tudo para a sua região aí. E o que mais assusta é quando a gente insiste em que isso deve acabar. Você comentou sobre o Golfo Pérsico, que é um braço ali do Mar da Arábia e que fica entre o Irã e a Península Arábica. Quer dizer, você vê que isso está aumentando. Quando a gente fala em terminar, a coisa está pegando uma extensão maior. Isso que acaba preocupando a gente, porque você percebe que não vai ter fim. Usando os aeroportos aí de Portugal para colocar esses aviões que são potentes demais, você falou só tem 19, né? Mas 19 faz um estrago danado aí, né? Porque nós estamos falando aí, cada um levando 2, estamos falando em quase 40 bombas que são, assim, muito potentes, porque como você explicou, ela perfura e acaba acertando aqueles bunkers que ficam, onde ficam as grandes autoridades, né, escondidas, onde ficam, por exemplo, os documentos e todo o armamento que esses países têm. Enfim, é um avião de muito estrago. Bom, Portugal também acabou aí, teve a posse, né, do António Segura, que tomou a posse como novo presidente de Portugal. Como é que foi a cerimônia diante de tantos acontecimentos e servindo aí, chamando a atenção por esses aviões americanos em solo português? Como é que foi aí essa posse do António Seguro? Olha, Gil, a posse foi marcada com um grande aparato de segurança, até carros-tanques foram utilizados aí para proteção dessa posse, uma vez que grandes autoridades vêm para cá. Não é normal, viu, Gil? Vou falar para você, eu acho que por conta dessa tensão da guerra, acabou havendo essa necessidade de um grande aparato policial ali, né, de segurança, porque carros-tanques foram utilizados, como eu disse mais cedo, a GNR, que é como se fosse a Guarda Municipal aí do Brasil, a PS, que é a polícia, no caso a PS, que é a Polícia de Segurança de Portugal, né, é como se fosse a polícia militar daqui. Então, enfim, foi um aparato gigante ali perto da Torre de Belém, o Palácio de Belém, que é próximo, né, aonde que foi feita a cerimônia. Depois eles foram para o Parlamento português, né, também, onde foram feitas outras cerimônias ali, várias autoridades presentes, africanas, como também o rei da Espanha esteve presente aqui em Portugal. A imagem que vocês estão vendo agora, acompanhando, é o Antônio José Seguro, juntamente com a sua família, subindo a tradicional rampa do Palácio de Belém, né, que é muito tradicional ele aqui, essa subida. Também o presidente que sai é a tradicional descida, que foi a saída do Marcelo Rebelo de Sousa, que chamou muita atenção a sua saída, Gil, que após a saída dele como presidente, fez todo o protocolo ali, permaneceu até o final, e na saída passou ali pela rua, saiu por ali, passou no Pastel de Belém, um famoso ponto turístico daqui, saiu cumprimentando as pessoas na rua e seguiu a vida, porque vale destacar que ele mora em Cascais, é uma região próxima ali de Belém, então, ou seja, cerca de 20 minutos no máximo dali de carro. Então já seguiu para sua residência ali em Cascais, e foi todo um aparato muito bonito. Pela manhã eu falei que é bonito de se ver pela questão do parlamento ser aquela coisa mais tradicional, mais antiga, ter toda essa questão
questão da arquitetura, chama muito a atenção a posse aqui em Portugal, muito bonito de se ver. E agora vamos ver o que o novo presidente vai trazer de novo. A gente vai destacar que Portugal é um país semipresidencialismo, onde o poder maior fica com o primeiro-ministro e o presidente tem as suas ordens também de serviço fazer, como também aprovar leis, também vetar, enfim, entre outras coisas. Marcelo Rebelo de Sousa, vai destacar, foi condecorado com a Ordem Maior da Liberdade, tá? A Ordem Maior da Liberdade é um colar, a qual foi condecorado aí com esse colar pelo novo presidente Antônio José Seguro. Vale destacar que após 10 anos ele foi eleito e se reelegeu como presidente aqui de Portugal, que recebeu teve uma boa avaliação como presidente, chamado como presidente do povo, né? Ele é muito conhecido aqui em Portugal por ser essa pessoa simples, não precisava de seguranças em volta dele, por morar em Cascais na época do verão. Falei mais cedo aqui, se às vezes você estava na praia, você poderia se deparar com ele ali tomando um sol, às vezes num restaurante. Costume dele, às vezes vinha autoridades públicas para cá, não levava autoridades para comer lá no palácio, viu? Às vezes ele levava para dar uma volta por aqui em Portugal e comia, às vezes, num próprio restaurante simples, às vezes uma lanchonete. Então é muito tradicional do Marcelo Rebelo de Sousa fazer isso, e chamar as autoridades para cá na simplicidade dele. Então vamos ver como vai funcionar agora um novo presidente daqui de Portugal e como vai ser a sua gestão daqui para frente pelos próximos 5 anos, Gil. Bom, só para complementar essas informações que você deu sobre a posse, a arquitetura portuguesa, que é muito bonita sem dúvida nenhuma, deixou aqui alguns rastros. Em São Paulo a gente tem no Museu do Ipiranga, no Rio de Janeiro, onde era a antiga sede do governo federal, quando o Rio de Janeiro era a capital. Na Bahia a gente também tem algumas coisas, então são construções que venceram aí 500 anos e continuam bonitas, não tanto quanto as de Portugal, porque lá é uma tradição e se continua fazendo arquitetura desse jeito. Bom, como sempre, hora de você dar a sua última notícia. Aquela, né? Aquele pitaquinho no final que falta, né? A cereja do bolo, né? Já deixei separado aqui. Portugal, Gil, concedeu à empresa Atmos, né, a Space Cargo, a primeira licença comercial para reentrada atmosféricas e recuperação de um veículo espacial, que deve acontecer no segundo semestre desse ano, ao largo da ilha dos Açores de Santa Maria. Então, ou seja, é uma permissão que Portugal está dando para essa aeronave espacial pousar aqui em Portugal. O Phoenix é um veículo de transferência e retorno orbital, né, o OTRV, e reutilizável para operações de cargas autônomas. Então, ou seja, Portugal liberou essa entrada desse veículo espacial, que vai acontecer, segundo eles aqui, no segundo semestre desse ano. Portugal hoje está cheio de notícias aí, seja de guerra, seja de presidência, e agora também questões espaciais. Então, mais uma licença aí Portugal está concedendo, seja para a guerra, agora para as questões espaciais, para entrar no marco, para mais um trechinho de Portugal aí nos noticiários, Gil. Brian Defendi, então, direto de Lisboa, Portugal, trouxe as informações internacionais para a gente. Brian, muito obrigado. Amanhã você volta ao vivo aqui com a gente com mais um giro de notícias internacionais e, claro, sempre na manga a última notícia. Obrigado, Brian. Boa noite. Até amanhã. Bom descanso aí em Portugal. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Deus abençoe vocês, todo mundo. Bom jornal a todos e até amanhã. Até amanhã. 17h33. Nós vamos para um rápido intervalo, mas antes, acesse as nossas redes sociais e também o nosso portal aguardiandanoticia.com para se manter sempre muito bem informado. Lá você vai encontrar todas as notícias que movimentam aí as regiões de cobertura da Guardiã. E você pode nos acompanhar também com imagens no nosso portal, além, é claro, do nosso canal oficial do YouTube. aguardiandanoticia.com.br, jornalismo regional com alcance global. Agora são 17h34, nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Voltaremos em instantes com a segunda parte do Download da Notícia, segunda edição aqui pela Rádio Aguardiã, FM 82.3. Música e informação na palma da sua mão. Agora é a hora de você dar De segunda
segunda a sexta, das 9 ao meio-dia. Download da notícia. Você acompanha os fatos que movimentam São Paulo, Grande ABC, Alto Tietê, Litoral Norte Paulista, Vale do Paraíba, o Brasil e o mundo. Download da notícia. Regional na essência, global na referência. Na Rádio Guardiã da Notícia. FM 82.3. FM 82.3. O som da informação, o poder da notícia. Rádio GDN, FM 82.3. Há 32 anos, o Canoa Quebrada Restaurante Pizza Bar traz o melhor da gastronomia para o Grande ABC. Venha provar nossos pratos incríveis, de segunda a sexta-feira, das 11 às 22 horas e aos domingos, até às 17 horas. Rua Miguel Prisco, 240, Centro de Ribeirão Pires. Canoa Quebrada, tradição e sabor que conquistam. Siga Canoa Quebrada Pizza Bar. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. O poder em Brasília não se move por acaso. Ele se articula, se negocia e se decide longe dos holofotes. No Salão do Poder, você acompanha a análise dos bastidores do Congresso, do Planalto e das grandes decisões nacionais. Com Vinícius Pichuleco, ele se articula, se negocia e se decide longe dos holofotes. No Salão do Poder, você acompanha a análise dos bastidores do Congresso, do Planalto e das grandes decisões nacionais. Com Vinícius Pichuleco, uma leitura estratégica, contexto político e informação sem maquiagem. Todas as quartas-feiras, às 18 horas, no Download da Notícia, segunda edição. Aqui, na Rádio A Guardiã da Notícia, FM 82.3. Brasília, explicada por quem acompanha o jogo por dentro. Está no ar, Telebras News. Conexão e liderança com Fabi Teixeira. Todas as terças-feiras, às 13 horas, na Rádio Guardiã da Notícia. Conecte-se com as principais tendências e líderes que fazem a diferença. Conexão e liderança com Fabi Teixeira. O som da informação, o poder da notícia. Rádio GDN, FM 82.3. No Maná e Gastronomia, nossa comida é feita com amor. Inspirada na diversidade de ingredientes e paladares. Cada receita é preparada diariamente com ingredientes fresquinhos e da melhor qualidade. Explore nosso buffet self-service, que oferece uma centena de opções para agradar todos os gostos e dietas. Visite nossas unidades Consolação, Berrini, Paulista, Augusta e Cidade Jardim. Confira endereços e horários nas redes sociais e em nosso site. Venha saborear uma refeição inesquecível no Maná e Gastronomia, onde a qualidade e o sabor se encontram. Aqui você não está sozinho. De segunda a sexta, às 5 horas da manhã, tem Guardiã Fitness, na programação da Rádio Guardiã. Guardiã Fitness. Muito bem, pelo horário de Brasília, agora 17 horas e 38 minutos. Hoje é terça-feira, dia 10 de março de 2026. Estamos de volta com o Download da Notícia, segunda edição aqui pela Guardiã FM 82.3, também com imagens pelas nossas multiplataformas e pelo nosso canal oficial do YouTube. Vamos falar agora das notícias nacionais. Municípios brasileiros ampliam estruturas de combate à fome. Mais da metade dos municípios brasileiros já tem estrutura para garantir a segurança alimentar e nutricional da população. Os dados fazem parte do Censo CISAM 2025, realizado pelo IBGE e também em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Esse levantamento também aponta o avanço da participação social nas políticas de combate à fome, com imagens e reportagens do canal Gov na tela do DN2. Municípios brasileiros ampliam estruturas de combate à fome.
Mais da metade dos municípios brasileiros possuem algum tipo de estrutura dedicada às políticas de segurança alimentar e nutricional. A conclusão está no Censo CISAM 2025. Os dados captados em 2024 mostram que 51% dos municípios do país contam com estruturas voltadas a garantir a segurança alimentar e nutricional, um crescimento de 14% comparado a 2018. A pesquisa também aponta crescimento nas instâncias de participação social. Em 2018, 36% dos municípios tinham conselhos municipais dedicados ao tema. Já em 2024, esse percentual ultrapassou os 50%. E aumentou muito tanto os conselhos com participação social, como também essas câmaras que reúnem os governos para discutir como garantir segurança alimentar e nutricional. Então, o censo mostra essa expansão e a importância dos municípios também na garantia de segurança alimentar e nutricional da população. Desde 2011, o Conselho de Segurança Alimentar do Distrito Federal está em funcionamento. Essa conselheira destaca a importância da estrutura. Sem ter essa estrutura, você não consegue nem saber o que está acontecendo dentro da federação ou de um município, né? Tem que ter uma estrutura mínima de organização para que você consiga executar a política pública que vem do governo federal. Né? Porque quem executa, no caso do DF, é o próprio Distrito Federal, com as secretarias, né? O governo do Distrito Federal, que executa as políticas públicas. Então, tem que ter a CAISAM, que facilita com que todas as secretarias possam ter a sua participação na segurança alimentar. O Censo CISAM 2025 foi realizado pelo IBGE em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. E está disponível na página do IBGE na internet. Para esta pesquisadora, é fundamental que os gestores municipais consultem o documento. É importante o seguinte, se o meu município e o vizinho consegue fazer um projeto ou um programa para a segurança alimentar e ele respondeu que faz, tá? Por que eu também não posso me apropriar desse conhecimento para fazer igual aqui no meu município? Então, assim, conhecer o seu município, claro, as prefeituras conhecem, os gestores conhecem, mas saber o que está sendo feito no seu entorno, sabe? Porque eu acho que a força da gente vem muito da união e da boa vontade de se fazer uma boa política. 17 horas e 42 minutos, ainda falando sobre as notícias nacionais, o Grupo Pão de Açúcar fecha acordo de 4,5 bilhões de reais para recuperação extrajudicial. É isso mesmo, o Grupo Pão de Açúcar firmou aí um acordo com credores para um plano de recuperação extrajudicial de 4,5 bilhões de reais. A medida suspende os pagamentos de dívidas financeiras por 90 dias, permitindo que a empresa negocie novas condições e prazos. O plano já conta com apoio de 46% dos credores e busca evitar um processo judicial mais longo e complexo. O Grupo Pão de Açúcar reforça que as operações das suas 728 lojas seguem aí normalmente em todo o país. Os compromissos com os fornecedores, parceiros e funcionários não foram incluídos aí nesse plano e serão pagos em dias sem esse espaço de 90 dias. A iniciativa visa aí fortalecer o caixa da companhia, que enfrenta prejuízos desde 2022, devido aos juros altos e também à inflação no nosso país. Recentemente, o Grupo Coelho Diniz assumiu como principal acionista, liderando essa nova fase de reestruturação. O objetivo central é garantir a liquidez imediata e a sustentabilidade financeira do grupo no longo prazo. Com isso, o varejista espera reverter o déficit bilionário e otimizar a rentabilidade de suas principais bandeiras. Não está fácil para ninguém, né, minha gente? Se não está fácil para quem ganha um salário, imagina para quem está devendo 4,5 bilhões de reais. Às 17 horas e 44 minutos, vamos para as notícias do estado de São Paulo. Olha só, a linha 17 Ouro do metrô de São Paulo vai conectar a rede metroviária diretamente ao aeroporto de Congonhas, trazendo aí mais praticidade e rapidez para milhares de pessoas.
a equipe de comunicação do governo do estado de São Paulo visitou as instalações e conversou com um futuro usuário e também morador ali da região. Vamos acompanhar na reportagem da TV Governo do Estado de São Paulo, na tela do DN2. Bem-vindo à estação Vereador José Diniz. A linha 17 Ouro está chegando. Em março, São Paulo ganha um monotrilho que vai ligar pela primeira vez a linha metro ferroviária ao aeroporto de Congonhas. E hoje a gente veio conhecer uma das 8 estações da nova linha, que é a Vereador José Diniz. E eu estou aqui com o Thiago. Bem-vindo, Thiago. Obrigado. Thiago mora a cerca de 30 metros aqui da nova estação e veio conhecer a estrutura com a gente. Ela fica na Avenida Jornalista Roberto Marinho, entre a Rua Barão de Sabará e a Avenida Vereador José Diniz. Como que você acha que a linha 17 vai favorecer a mobilidade aqui para a região e pensando no seu caso aí, para o seu dia a dia? Bom, aqui vai mudar totalmente o eixo, né? Porque a gente tem a ligação tanto com Congonhas quanto a Esmeralda, então isso vai ajudar muito quem tem esse deslocamento, ele vai ter que precisar de carro, vai ficar muito mais fácil para todo mundo se deslocar para esses lugares que são essenciais da cidade. E a expectativa para a inauguração, como que tá? A expectativa tá alta. Quero quanto antes aí utilizar, eu sempre vejo o trenzinho lá da minha janela de casa, quero subir aí e ver como é que funciona. Então hoje é o dia, hoje eu vou te levar para conhecer aqui, vamos lá? Vamos lá. Thiago, chega para cá então. Esse é o vagão da linha 17, um dos primeiros trens aí que estão em testes e que vão estar levando aí cerca de 100 mil passageiros por dia aqui na linha 17. Essa é a estrutura que você vai usar quase diariamente. E é bem diferente, né, do que a gente está acostumado. Transparece no vídeo o espaço que tem aqui ao vivo parece muito maior do que o normal. E a altura, hein? Olha daqui. A altura é bem bacana, né? É um tipo de transporte diferente, você vai poder observar a cidade. Vou fazer um vídeo aqui primeiro. Fala galera, tudo bem? Estou aqui na linha 17, linha Ouro, linha nova aqui do monotrilho, vendo aqui a estação. Somos os primeiros a estar visualizando, muito legal a estação, muito bem feito principalmente. O trem nem se fala, moderno, né? Que a gente vai poder utilizar, vai ter mobilidade, vai ter também conforto, também muito legal isso. E estou bem ansioso para otimizar. Já se imagina aí fazendo o trajeto? Com certeza. Vendo a cidade de um novo ângulo. Com certeza, muito legal, muito confortável, porque aqui em São Paulo é que a gente mais precisa é mobilidade. Thiago, o que você achou da estação? O que você achou aqui de conhecer o trem? Conta pra gente. Cara, sensacional, absurdo, a estrutura muito boa, muito bem feita e vai ser de muito bom uso para os usuários aqui da cidade. Obrigado por topar e conhecer essa estação. Você foi um dos primeiros paulistas a conhecer a estação. Beneficiando cerca de 100 mil usuários todos os dias, a linha 17 Ouro vai reduzir o tempo de deslocamento pela cidade e ampliar a integração com outros modais de transporte. Isso é o governo de São Paulo transformando a mobilidade. Às 17 horas e 48 minutos, vamos abrir espaço para o noticiário da capital aqui de São Paulo. Escritura na Mão, é um programa da Prefeitura, chega a 73.762 imóveis regularizados com entrega de documentos a 241 famílias no Campo Limpo. A Prefeitura de São Paulo entregou documentos de propriedade a essas 241 famílias da região do Campo Limpo, na Zona Sul, durante o programa Prefeitura Presente, realizado no CEL Campo Limpo. Com as novas emissões, este programa Escritura na Mão alcança, olha que número, 73.762 títulos e escrituras concedidos aí entre 2021 e 2026, consolidando-se assim como o maior programa de regularização imobiliária da história da capital paulista. Do total entregue, 217 são títulos de regularização fundiária emitidos pela Secretaria Municipal de Habitação. Os detalhes você acompanha comigo agora na reportagem da TV Prefeitura de São Paulo, na tela do DN2. Uma vida inteira morando no mesmo lugar, mas sem o documento de propriedade. Hoje, essa espera termina. A Prefeitura de São Paulo entrega 217 títulos de regularização fundiária por meio do programa Escritura na Mão, além de 24 escrituras Coab, Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo, para mutuários que já quitaram seus imóveis e não têm o documento. O
Com a escritura na mão, maior programa de regularização de imóveis na história da cidade vai contemplar moradores de 5 núcleos, entre eles Basílio Teles e Jardim São Benedito, na região do Campo Limpo. Tudo feito gratuitamente. Depois de décadas de espera, essas famílias agora têm segurança para construir, investir e sonhar. Nós vamos ter uma casa própria, né? Vai ser tudo para nós. Vai mudar tudo. Nós vamos ter agora uma casa com documento. Arrumar ela, né? Fazer o que tem que fazer. Deixar ela bonitinha, que agora vai valer a pena, né? A regularização garante a propriedade formal do imóvel, segurança jurídica, acesso ao crédito, valorização patrimonial e tranquilidade para melhorar a própria casa. Porque quando a escritura chega, o medo vai embora. E no lugar da incerteza, nasce a segurança. Maravilhoso, não é só eu que estou feliz, acho que os moradores todos estão. Isso aqui é meu sonho, né? E não é só um papel. É segurança, dignidade e vitória. E os benefícios não param na porta de casa. Com a regularização garantida, o poder público pode investir em pavimentação de ruas, iluminação pública e saneamento básico. Só no Campo Limpo, desde 2021, mais de 2.600 títulos já foram entregues e mais de 2.000 estão em andamento. Em toda a cidade, o programa já beneficiou mais de 68 mil famílias desde 2021. Somente em 2025, foram entregues 18.270 títulos e só nos primeiros meses de 2026, já com Campo Limpo, avançamos com mais 1.455 regularizações. A meta é chegar a 100 mil documentos entregues até 2028. É política pública que sai do papel e vira escritura na mão, levando cidadania para quem mais precisa e transformando moradia em patrimônio de verdade. Agora é oficial. Aqui o nosso lar e o nosso lar tem dono. Prefeitura de São Paulo. Aqui, o trabalho não para. Para fechar as notícias aqui da capital, às 17 horas e 52 minutos, vamos a uma nota aqui. O vice-prefeito de São Paulo, Ricardo Melo Araújo, registrou boletins de ocorrência denunciando ser alvo de uma campanha caluniosa. Segundo o político, o objetivo seria retirá-lo da disputa ao Senado em outubro. Araújo afirma que houve tentativas de grampear seu celular e abrir uma conta bancária falsa no Uruguai em seu nome para simular aí o recebimento de propina. Ele relaciona os ataques ao seu trabalho de fiscalização na prefeitura, que resultou na exoneração de servidores e apuração de irregularidades na gestão Ricardo Nunes. O vice-prefeito também relatou o furto de um aparelho celular durante manifestações na Avenida Paulista. Aliados do vice-prefeito suspeitam que o fogo amigo parta da própria base bolsonarista para minar sua candidatura. O vice-prefeito Ricardo Melo Araújo foi às redes sociais e se manifestou em relação a essa questão, que a Ali coloca agora na tela do DN2. Dia 9 de março, Coronel Melo Araújo, vice-prefeito de São Paulo. Hoje tomei conhecimento de uma denúncia grave. Uma informação privilegiada chegou até mim, em que alguns políticos estariam tentando desmoralizar a minha imagem perante o público, principalmente em relação a valores e moral. O que aconteceu? Uma pessoa foi contratada para grampear meu telefone e o telefone da minha esposa. E também deslocar até o Uruguai, abrir uma conta em meu nome, numa agência do HSBC, e depois colocar dinheiro lá para estar desmoralizando a minha pessoa. Ou seja, que eu estaria lavando, recebendo dinheiro em outro país. Fiz boletim de ocorrência na delegacia, inclusive 2 boletins de ocorrência. Por coincidência, eu tive meu celular extraviado e, na sequência, essa informação. A gente sabe que as coisas podem estar conectadas. Eu gostaria só de que as pessoas que fizeram isso, que soubessem que eu sei. Eu sei o nome, eu sei o partido,
Eu sei quem está por trás disso. Eu não posso falar em público, que a gente não tem como provar, mas a justiça será feita. E mais cedo ou mais tarde, esses que caminham nesse caminho torto vão pagar por isso. A sorte caminha com os audazes. A gente vai mudar essa história. Fizeram isso com o presidente Bolsonaro, está preso injustamente com uma narrativa. Estamos atentos, importante estar divulgando isso aí para as pessoas saberem como é a política no nosso Brasil. Ninguém quer gente honesta, ninguém quer gente séria nesse jogo político. Eles querem pessoas sem caráter e com amarras. Eu não tenho amarra e eu vou para cima. Tá aí, então tá dado o recado do vice-prefeito. Vamos então agora dar um giro por uma outra região de cobertura aqui da Guardiã. Daqui a pouquinho a Kathleen vai falar sobre o nosso portal que está cheio de notícias e novidades. Mas agora nós vamos para o ABC às 17h56. No dia 26 de março, das 10 da manhã às 5 da tarde, a Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal de Santo André realizará mais uma edição da Feira da Mulher Empreendedora. Serão 80 expositoras reunidas na marquise do prédio do Legislativo, apresentando aí seus produtos, claro, fortalecendo o empreendedorismo feminino na cidade de Santo André. Os detalhes sobre essa feira você acompanha agora na reportagem da TV Câmara de Santo André, na tela do DN2. No dia 26 de março, todo esse espaço aqui vai ficar lotado de novas ideias, talento e muita criatividade. Aqui no Paço Municipal, ao lado da Câmara, vai acontecer a 6ª edição da Feira da Mulher Empreendedora de Santo André. Serão 80 expositoras. A ideia é valorizar e promover o trabalho da mulher andrense. O evento é organizado pela Procuradoria Especial da Mulher da Câmara. Participe, dia 26 de março, das 10 da manhã às 5 da tarde. Prestigie essa iniciativa inspiradora. Muito bem, já que nós estamos na região do ABC, Diadema intensifica as ações da saúde da mulher neste mês. Unidades de saúde e CAPS iniciam uma programação especial com foco na prevenção aos cânceres de colo, de útero e o coloretal, além do combate à violência feminina. As atividades incluem exames preventivos como o Papa Nicolau, a atualização vacinal contra o HPV. O objetivo é reforçar o autocuidado e o diagnóstico precoce em toda a rede municipal. Para falar sobre o tema em nossa sala de entrevistas, o nosso produtor, o repórter Gustavo Cópia, conversou com a nutricionista, supervisora da atenção básica de Diadema, a senhora Carolina Paudarco Dias Fonseca. Vamos conferir juntos, então, a entrevista do Gustavo Cópia com a senhorita Carolina na tela do DN2. Começando mais um download da notícia e vamos hoje para Diadema, para o Grande ABC, onde intensifica as atividades de saúde da mulher em março. No mês da mulher, a Secretaria Municipal da Saúde de Diadema iniciou programação para intensificar as ações da saúde da mulher com a importância dos exames preventivos, do autocuidado e também do bem-estar, além de reforçar também o combate à violência da mulher. Violência contra a mulher. As atividades acontecem nas unidades básicas de saúde, UBSs, e também nos centros de atenção psicossocial, os CAPs, do município. E vamos conversar para saber um pouquinho mais sobre a programação toda especial do mês da mulher que a Prefeitura de Diadema está preparando. Vamos conversar com a nutricionista e supervisora da atenção básica, doutora Carolina Paudarco Dias Fonseca. Olá, doutora Carolina, seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde, muito obrigada pelo convite. Muito bem, doutora. Durante todo o mês, diversas atividades aí estão sendo realizadas nas UBS de Diadema, né? E quais são as principais ações que a população pode encontrar aí nas unidades ao longo desse período? Certo. O mês de março, sendo o mês de intensificação aí, né, da prevenção ao câncer de colo de útero uterino, eu diria que a principal ação que as unidades, né, estão aí disponibilizando são as ações de promoção e prevenção em saúde voltado para esse público,
né? Então, coleta de Papa Nicolau em livre demanda, né? A mulher pode chegar nas unidades a qualquer momento e realizar o exame, assim como for o desejo dela, além dos atendimentos, né? Principalmente o atendimento de enfermagem voltado à saúde da mulher, onde eles vão avaliar ali todos os aspectos da saúde dessa mulher, identificar quais são os aspectos que merecem ali alguns encaminhamentos, alguns exames mais específicos, né? Além, é claro, da sensibilização sobre o autocuidado, ações de promoção, prevenção, rodas de conversas, orientações sobre, né, a prevenção ao câncer de colo do útero, né, prevenções em relação a situações de violência. Então, quais são as formas como a mulher pode, né, buscar apoio e estar inserida aí nos equipamentos que as apoiam em relação a esse processo de violência ou outras questões que envolvem aí a saúde dessa mulher. E quais são os serviços disponibilizados aí na UBS? Então, aqui nas unidades, como eu falei anteriormente, nós temos, né, a coleta em livre demanda do Papa Nicolau, né? Além disso, a gente tem as consultas, seja de equipe médica, enfermeiro ou equipe multidisciplinar, né? São os profissionais que nós temos aí na rede. Temos a vacinação contra o HPV, né, para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos, que é uma forma também de prevenção, né? O contato com esse imunizante antes dessa vida sexual ativa, né, e desse contato com o vírus, né, além dessas ações em espaços coletivos, como eu expliquei, né, então as rodas de conversa, incentivo ao autocuidado da mulher, saúde como um todo, né, promoção e prevenção em saúde. Lembrando também a população que não são todos os casos que são tratados aí, né, é importante salientar que são encaminhados para os serviços especializados. E qual tipo de caso que não pode estar sendo tratado aí, que vocês encaminham para os serviços especializados? Os casos mais agravados, né? Claro, a gente sempre busca as ações de prevenção para que a gente identifique qualquer sinal de alerta no início da doença, né? Para que seja uma forma mais tranquila de ser tratado. Mas quando a gente tem os agravamentos da doença, aí é necessário fazer os devidos encaminhamentos, né? Então, hoje, no município, a gente tem no Viva Mais o terceiro andar, que é o espaço Sim Saúde Integrada da Mulher. Ali a gente tem só o atendimento especializado para a saúde da mulher, com mamografia, realização de exames de ultrassom, atendimento especializado com ginecologistas, né? Então, quando a gente tem essas solicitações, esses encaminhamentos mais específicos, essas mulheres são direcionadas para esse atendimento no Sim, né? E quando a gente identifica aí, dentre esses exames ou no exame físico realizado na mulher, né, durante a consulta, que existe ali algum sinal de alerta, são feitos esses encaminhamentos para a rede especializada, né, para esse acompanhamento aí de saúde. Essas atividades que estão sendo realizadas vão além de consultas médicas tradicionais, né? Que tipos de encontros e orientações estão sendo promovidos nas UBS para estimular o autocuidado e a prevenção? Exato. Essas rodas de conversa, elas também são multidisciplinares. Então, nós podemos ter ali enfermeiros, né, profissionais da equipe multidisciplinar, que ensinam a mulher, por exemplo, a fazer o autoexame das mamas, né, falam um pouquinho sobre o climatério, a menopausa, né, quais são os cuidados em relação à saúde da mulher, o que a gente deve fazer especificamente para esse público, né, além de outras atividades voltadas para o bem-estar de um modo geral. Então, incentivo à atividade física, que é uma forma, né, de prevenção à obesidade, ao diabetes, à hipertensão, além de outros estímulos, como, por exemplo, a auriculoterapia, né, que é uma prática integrativa, onde a gente coloca sementes no pavilhão auricular das pacientes, buscando aí melhoras, alívio de sintomas como ansiedade, né, dores crônicas, né. Então, nessas atividades em grupo, além da roda de conversa orientativa, onde a gente faz essa orientação voltada para a saúde da mulher, também existem essas práticas como a auriculoterapia, assim como a prática da atividade física, a orientação à alimentação saudável, dentre outras atividades que podem ser abordadas aí nesses encontros, né?
próprio assistente social pode falar sobre as questões de violência, né, quais são os canais em que essa mulher pode buscar apoio, pode buscar ajuda, né, para além aí só do aspecto de saúde em si, mas pensando no bem-estar dessa mulher como um todo. E para as mulheres que trabalham, têm dificuldade de ir até a unidade de saúde, tem alguma estratégia para facilitar o acesso a esse serviço? Olha, nós temos no município unidades que funcionam até às 19 horas, né? Então isso já viabiliza aí esse acesso para essa população que trabalha, que tem um horário estendido, mas que pode procurar essas unidades de saúde que funcionam até às 19 para realizar aí essas atividades, né? Ou para realizar a vacinação, a coleta do Papa Nicolau. Para além disso, o município realiza também atividades aos finais de semana, né? Buscando aí atingir esse público que trabalha e que não consegue estar aí nas UBSs dentro desse horário em específico, né? Então, as campanhas de vacinação que acontecem aos sábados são um exemplo, né? As atividades do mês voltado para cada temática do calendário da saúde também são pontos importantes, né? Então, normalmente a gente organiza, né, a abertura da unidade em alguns sábados para que essas mesmas atividades sejam ofertadas. Então, coleta de Papa Nicolau, consulta, as atividades coletivas que podem abranger aí essa promoção e prevenção em saúde. São as ações, as atividades mais procuradas na UBS? Mais procuradas, eu diria que a consulta em si. Todas as 20 UBSs que temos no município, elas têm o acolhimento, que é a porta aberta. Então, não necessariamente a população precisaria esperar até o agendamento da consulta. Ela pode se direcionar até uma unidade de saúde, pedir para passar no acolhimento, lá o enfermeiro já vai iniciar esse atendimento, né, essa consulta de enfermagem, e a partir dali vão se desdobrando os demais encaminhamentos, necessidades de exames, né, ou até mesmo a coleta do Papa Nicolau em tempo integral aí do funcionamento do serviço. Mas a consulta, sem dúvida, eu acho que é o mais procurado pela população, de modo geral, assim como a vacinação e a realização dos exames laboratoriais ou a mesma coleta do Papa Nicolau, né, que a gente sempre tenta incentivar aí dentro da consulta que essa mulher já otimize o tempo que ela está ali na unidade para realizar essa coleta do Papa. E fala um pouquinho para a gente quais são as próximas atividades e onde a população de Diadema pode estar encontrando essas próximas atividades aí promovido pela saúde de Diadema. Na página da prefeitura, a gente encontra ali todas as atividades com dias e horários em que cada UBS realizará aí essas atividades, né? Então, durante todo esse mês de março, nós teremos ações voltadas para promoção, prevenção em saúde, bem-estar dessa mulher, né? Orientações para a saúde específica da mulher, climatério, menopausa, promoção, prevenção à saúde e redução desses riscos, né, para incidências de câncer, né? Além, é claro, dessas atividades voltadas para a atividade física, alimentação saudável, estímulos aí à prática de exercícios físicos e diminuição desses índices. Para a gente finalizar, qual seria a orientação principal para as mulheres que querem começar a cuidar mais da própria saúde, mas ainda não sabem onde começar? Procurem a unidade mais próxima do seu endereço, né? Mesmo que não tenham ainda uma consulta agendada, né? Peçam para passar no acolhimento da UBS. Lá terá um profissional especializado que já vai dar início a esse seu atendimento, né? Você vai poder tirar todas as dúvidas ali. E a partir desse primeiro atendimento, já estando dentro ali do preparo para a coleta do Papa Nicolau, esse exame já pode ser colhido na hora, né? Então, a partir daí, a gente já starta essas ações de prevenção e promoção em saúde, né? E a partir dessa consulta, a gente vai direcionando para os demais atendimentos, né? Então, há necessidade de uma consulta médica? Ok, vamos agendar a consulta médica, ou, dependendo do dia, tendo ali a otimização da agenda médica, a gente consegue até oportunizar e essa paciente já passar em consulta com o médico. Né? Então, precisaremos colher exames, já vamos ali prescrever esses exames,
né, e vamos inseri-las em atividades que a própria unidade já realiza, né? Vamos atualizar esse calendário vacinal dessa mulher, ou dessa mulher, dessa adolescente, né? Sempre incentivando aí esse acompanhamento longitudinal, que eu acho que é o mais importante, né? Que essa mulher esteja sempre acolhida e sendo bem vista por esses profissionais de referência da unidade mais próxima do domicílio. Em nome da diretoria da Rádio Guardiã da Notícia, nossos agradecimentos a você, a todos da equipe da saúde, da prefeitura e as suas considerações finais. Muito obrigada. Adicionar mais algum ponto, doutora? Não, eu imagino que seja isso mesmo. É importante sempre a gente fomentar, né, essa importância da prevenção e do acompanhamento em saúde, seja em qualquer idade, né? Esse mês nós estamos falando especificamente da saúde da mulher, mas a gente tem a saúde do homem, da criança, né? É importante a gente pensar em todos os ciclos de vida, desde o bebê até o idoso, né? Passando ali pela gestante, né? Então é importantíssimo que a gente realize essas atividades, né? E incentive a população a procurar assistência à saúde, não só no momento da doença, mas também com uma proposta de prevenção e promoção em saúde para a gente nos antecipar e prevenir que agravos mais importantes aí acometam aí a população de modo geral. Nosso muito obrigado. Conversamos com a nutricionista, supervisora da atenção básica, doutora Carolina Paudarco Dias Fonseca, aqui no programa Download da Notícia, falando um pouquinho mais sobre essa programação extensa aí, falando sobre saúde, cuidados básicos com as mulheres, aqui no Download da Notícia. Até a próxima. Muito bem, parabéns, Gustavo. Muito obrigado à doutora, a nutricionista Carolina, por ter nos dado aí essa entrevista. Muito obrigado. Você sabe que você pode acessar essa entrevista, para caso você queira rever, e outras notícias, no nosso portal, né, Kathleen? aguardandanoticia.com.br. Lá você encontra todas as notícias separadas por regiões, também você encontra por temas, você encontra os programas que são feitos aqui de entretenimento, as entrevistas, as reportagens especiais e muito mais. Daqui a pouquinho a gente vai falar do sucesso do portal A Guardiã de ontem, mas agora eu queria que você desse uma dica sobre o nosso portal, aguardandanoticia.com. Por exemplo, se agora, Kathleen, eu quiser acessar notícias do ABC, o que nós temos em destaque no nosso portal? ABC, Gil. Operação da PM vai mobilizar mais de 1,5 mil policiais em ação regional. Essa notícia já está disponível, no nosso portal. Outra região que eu queira saber notícias. Ubatuba, litoral norte. Funcionários relatam atraso no Vale Alimentação na Santa Casa. Do ABC nós fomos para Ubatuba e nós temos mais uma região de cobertura da Guardiã que está atualizada neste momento no nosso portal. Qual? Caraguatatuba. Fiscalização ambiental tem 8 operações e 31 atuações em fevereiro. Muito bem. Então, essas e outras notícias acessando aguardandanoticia.com.br você vai encontrá-las disponíveis a qualquer momento. Temos que informação. Ao vivo por lá. Exatamente, também, né, ao vivo também com imagens no nosso portal. Falamos há pouco do nosso painel ontem, painel especial do dia, do mês das mulheres, e foi um sucesso. Aliás, parabéns a toda a equipe de produção, a Alia, ao Gustavo, a você, a todos que participaram. Foi um dia maravilhoso, com vários painéis, com muita gente importante dando depoimentos, esclarecimentos. Foi um dia muito bom. A Fabi Teixeira na coordenação, a direção-geral da Gabi Tricânico, teve a participação do Rico Santana. Eu tive o prazer de participar de alguns painéis. Toda a nossa equipe trabalhou arduamente das 9 da manhã até as 7 da noite ao vivo. Mas claro que esse trabalho começou muito tempo antes e se estendeu depois na finalização para que você tivesse disponível no nosso portal esses trechos. Nós temos, não temos? Exatamente, Gil. Cada painel que a gente abordou ontem, né, já está disponível no portal aguardandanoticia.com.br. E o mais legal, Gil, é que todos os palestrantes, todos, assim, foi unânime,
todos falaram o quanto foi bom, o quanto foi um evento que contribuiu para o debate, né? Porque a gente noticia muitas coisas aqui diariamente, da violência contra a mulher, e não importa o tipo da violência, né? A gente fala da violência mental, da violência física, enfim, e todos falaram que foi um painel que agregou muito, né? Foi um evento que agregou muito aí para o debate. Foi muito bom, Gil. Então, parabéns a vocês da produção que trouxeram convidados de alto nível para que o debate permanecesse neste grau elevado de informação. Você sabe que aqui o jornalismo é regional, mas o alcance é global, né? Agora são 18 horas e 15 minutos, nós vamos para mais um intervalo, voltaremos em instantes com a reta final do download da Notícia Segunda Edição desta terça-feira, 10 de março. Música e informação na palma da sua mão. Gestão profissional completa. Merenda escolar, restaurantes corporativos, eventos de alimentação transportada, estrutura moderna, equipes treinadas, controle de qualidade. Quer levar esse padrão para sua empresa ou município? Entre em contato agora, nutrito.com.br ou envie um e-mail comercial@nutrito.com.br. Para mais informações, 011 2979 7665. Nutrito Refeições. Alimentar bem é gestão inteligente. Todas as quintas-feiras, às 3 horas da tarde, você tem um encontro marcado com sabores e destinos. Descubra os sabores da nossa terra, com César Ferreira. Sabores e destinos. Aguardando a notícia. Aguardando a notícia. Aguardando a notícia. Rádio GDN. FM 82.3. Quer participar do nosso jornal? Mande sua mensagem, compartilhe suas histórias e fique por dentro do que acontece na sua região, no Cidade Dentro da Cidade. A sua voz importa. O som da informação, o poder da notícia. Rádio GDN, FM 82.3. Para muitas crianças, o quadro da escola está embaçado. O caderno perde as linhas. O sonho começa a ficar distante. O Instituto Brasil Conectado muda essa realidade. Com o projeto Visão em Dia, realiza exames gratuitos e doa óculos para crianças em situação de vulnerabilidade social. Mais de 4.000 jovens já voltaram a enxergar o futuro com clareza. Instituto Brasil Conectado, cuidando de pequenos olhos, construindo grandes futuros. Saiba mais no Instagram, @Instituto Brasil Conectado. Apoie, compartilhe, transforme. Aguardando a notícia. Aguardando a notícia. Aguardando a notícia. Há 32 anos, o Canoa Quebrada Restaurante Pizza Bar traz o melhor da gastronomia para o Grande ABC. Venha provar nossos pratos incríveis, de segunda a sexta-feira, das 11 às 22 horas e aos domingos até às 17 horas. Rua Miguel Prisco, 240, Centro de Ribeirão Pires. Canoa Quebrada, tradição e sabor que conquistam. Siga Canoa Quebrada Pizza Bar. Na Rádio Guardiã da Notícia, você ouve todas as segundas-feiras o jornalista Donizete de Souza, com os bastidores da política, curtas e picantes. É aqui, na Rádio Guardiã. 18 horas e 19 minutos, terça-feira, 10 de março de 2026. Estamos de volta com o download da Notícia, segunda edição, aqui pela Guardiã FM 82.3. Vamos agora para o Vale do Paraíba. Em Taubaté, no Vale do Paraíba, o vereador João Henrique Dentinho citou aí o baixo comparecimento de candidatos no concurso realizado pela Fundação Caixa Beneficente dos servidores da Unital, que é a Funcabis, e defendeu a necessidade de se oferecer melhores salários para atrair mais interessados. Com imagens e reportagens da TV Câmara de Taubaté, vamos ao Minuto Legislativo com o vereador João Henrique Dentinho, na 45ª sessão ordinária, agora na tela do DN2. O vereador João Henrique Dentinho citou o baixo comparecimento de candidatos no concurso realizado pela Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Unital, Funcabis.
e defendeu a necessidade de se oferecer melhores salários para atrair mais interessados. Dos 2.634 funcionários previstos, foram contratados 1.899. Assistente de apoio inclusivo, previstos 615. Foram aprovados apenas 371. Os restantes não passou o concurso. E somente 288 se apresentaram e foram efetivados. Nós estamos conversando com o prefeito, a base está conversando com o prefeito, fazer um trabalho conjunto que tem como, é necessário, melhorar o salário da Funcaves para que dessa forma possa ser mais atrativo. 18 horas e 21 minutos, saindo do Vale do Paraíba, vamos para o litoral norte. Aviso importante para você, morador de Caraguatatuba. O desconto de 5% para o pagamento à vista do IPTU 2026 de Caraguá vence no próximo dia 20 de março. A cota única com desconto de 10% se encerrou no dia 20 de fevereiro. Com imagens e reportagens da TV Câmara de Caraguá, você, morador, fique atento, porque o desconto à vista do IPTU deste ano, lá em Caraguá, vence agora no dia 20 de março, hein? Na tela do DN2. O desconto de 5% no valor do IPTU 2026 de Caraguatatuba para aqueles que pagarão na modalidade à vista tem vencimento no próximo 20 de março. O desconto de 10% na cota única se encerrou no dia 20 de fevereiro. A Secretaria da Fazenda, por meio dos Correios, distribuiu 79.285 carnês do imposto em todo o município. Entretanto, também é possível acessar a segunda via do IPTU através do site da Prefeitura, www.caraguatatuba.sp.gov.br. Há também a possibilidade de parcelamento em até 10 vezes, com a primeira parcela em 20 de março e a última em 21 de dezembro. Lembrando que o pagamento só pode ser efetuado através de boleto bancário emitido pela própria Prefeitura e não são aceitas transferências de Pix. A Secretaria da Fazenda não emite links de Pix para pagamento de tributos. E olha, para quem não recebeu o carnê de forma física no domicílio, pode acessar a segunda via através do site da Prefeitura, que é www.caraguatatuba.sp.gov.br. Lembrando também que a Secretaria da Fazenda não aceita e nem emite links para pagamento via Pix, apenas por boleto bancário emitido pela Prefeitura do município. Então fique atento para não cair em golpes. 18 horas e 23 minutos, vamos agora para o litoral sul. Ao longo dos últimos anos, a Prefeitura de Santos tem trabalhado firme investindo em infraestrutura para que as oportunidades de emprego sejam todas geradas na cidade. E o resultado está aí. Em 2025, Santos ficou em 5º lugar no estado de São Paulo e 27º no país no ranking de saldo de empregos. Quem comenta sobre o feito é o prefeito de Santos, o senhor Rogério Santos, do Republicanos, que nós vamos conferir juntos agora na tela do DN2. Olhando aqui o nosso relatório de dados sobre a cidade de Santos referente a 2025, um resultado chama muito a atenção. Nós somos uma das cidades com melhor saldo positivo no emprego, não só no estado de São Paulo, onde somos a 5ª, como no Brasil, 6.327 empregos. Poxa, e a gente sabe o que significa emprego. Emprego significa renda, lógico, mas significa dignidade, significa prosperidade. Isso fruto de muito trabalho, da cidade como um todo. As nossas vocações, o porto, que gera muitos serviços, o turismo, que gera muito emprego no comércio e movimenta a cidade o ano todo. É algo a se comemorar. Aí eu começo a imaginar a cidade sem os investimentos que foram feitos em infraestrutura. Investimos numa nova entrada da cidade. Você imagina o fluxo de turistas que esse ano a gente bateu recorde sem a nova entrada, com aquele antigo semáforo que você ficava parado bem na entrada da nossa cidade. Imagine a Santos sem o centro de convenções, a Santos sem o Parque Palombo, sem o novo quebra-mar, sem os atrativos que foram feitos nos últimos anos e que impulsionaram a economia da cidade. São esses investimentos que
que nos trazem retorno de emprego, retorno de economia. Não existe cidade pronta, mas a gente está trabalhando a cada dia para que todas as pessoas que vivem na nossa cidade tenham mais qualidade de vida. Muito bem, falamos aí sobre o Litoral Sul, agora às 18 horas e 25 minutos. Vamos falar do trânsito. O Gustavo Cópia traz agora as informações sobre o trânsito e também os transportes públicos aqui em São Paulo. Pela manhã, por conta da chuva de ontem e de hoje, cedo, o trânsito passava de 300 quilômetros na Zona Sul. Agora às 18h26, Gustavo, como é que está essa relação trânsito e transporte público aqui na capital? Muito bem, Gil. O trânsito está pesado, viu? Região Norte, 163 quilômetros de lentidão. Oeste, 219. Centro, com 68 quilômetros de lentidão. Leste, 166 quilômetros. E a Sul, sempre a mais carregada, 242 quilômetros de lentidão. Lembrando que hoje é rodízio municipal para placas de final 3 e 4 e a velocidade média dos ônibus nos corredores Centro-Bairro, 16 km por hora e Bairro Centro, 18 km por hora, Gil. Estamos com quase 800 quilômetros numa conta rápida aqui de congestionamento. São 800 quilômetros aproximadamente de congestionamento na região metropolitana aqui de São Paulo. Quer dizer, é muito trânsito para o horário. Se tiver chovendo ainda o garoando, há pouco olhávamos aqui na Paulista, estava chovendo fraco. Então isso acaba piorando. Como é que está o metrô e os trens? Porque também acaba, tudo isso acaba funilando no trem e no metrô. E neste horário, as estações ficam completamente lotadas. Mas como é que está? Se estiver fluindo bem, pelo menos é menos mal, né? Trens e metrôs estão funcionando normalmente, Gil. Ainda bem, pelo menos nós temos essa situação já controlada. Eu vou voltar com a Kathleen Costa aqui nos estúdios na Avenida Paulista para perguntar sobre o nosso portal aguardiandanoticia.com. Lembrando que agora a gente está no FM 82.3. No nosso portal, nós trabalhamos sempre com as imagens para que você possa acompanhar todos os nossos programas e também o Cidade Dentro da Cidade de Manhã com o Fred Júnior. Depois nós temos o download de primeira edição com a Fabi Teixeira. Temos os programas que são produzidos e exibidos ao vivo aqui, que você pode conferir no nosso portal. Resumidamente, lá você encontra todas as notícias por categorias. O que é categoria? Economia, política, polícia, segurança pública e outras mais. Regiões: Alto Tietê, Guarulhos, interior, Vale do Paraíba, São Paulo capital, tem do estado, tem internacional, tem também as reportagens especiais. A Gabi Tricânico ficou cerca de 2 meses na Itália, entrando ao vivo e trazendo informações e produzindo materiais fantásticos sobre a cultura italiana. Muito legal de rever. Então, se você não viu, pode acessar e conferir. Se você viu e quer rever, está tudo disponível lá. Os programas que são produzidos aqui, além, é claro, das notícias, que é o mais importante. Kathleen, neste momento, qual é a atualização que a gente tem no nosso portal sobre as últimas notícias sobre a região de cobertura da Guardiã? No ABC, Gil, Diadema realiza feirão com 1.600 vagas de emprego exclusiva para mulheres. Em Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, a Defesa Civil monitora áreas de manancial. Agora do Alto Tietê, Gil. Mogi das Cruzes, Fundo Social abre 235 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional em Jundiapeba. Suzano, Fundo Social realiza troca de ingressos para jogo da Superliga de Vôlei. Essas e outras notícias, Gil, sendo atualizadas ali em tempo real. Nossa produção, nossos repórteres atualizando o portal com as últimas notícias das áreas de cobertura da Guardiã da Notícia estão em aguardiandanoticia.com.br, Gil. Então eu quero aproveitar esse gancho que você deixou do Alto Tietê para começar o giro por essa região. O café já está conectado, daqui a pouquinho ele entra com o resumo dos principais fatos que marcaram esta terça-feira. Mas antes eu quero falar sobre o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, que venceu a concorrência e fará a gestão da primeira maternidade municipal de Mogi. A parceria viabilizada por
economia em contratos públicos, promete aí padrão e excelência e protocolos modernos no Hospital da Mulher e da Criança. Com foco em humanização e segurança, a iniciativa eleva o patamar de saúde local. É um novo tempo para as famílias mogianas. A prefeita de Mogi, Amara Bertaioli, do PL, comentou em suas redes sociais sobre esse assunto. Nós vamos ouvir a prefeita e, na sequência, o Ricardo Café, que já está conectado, vem com as notícias da região do Alto Tietê. Agora, na tela do DN2, prefeita Amara Bertaioli. Vamos conseguir abrir a nossa maternidade. E não só a maternidade, né, Theo? Verdade, prefeita. Não só a maternidade, como será também o Hospital da Mulher e o Hospital da Criança. E o mais importante, a contratação da empresa que vai administrar a unidade junto com a Secretaria de Saúde está pronta. E tem uma novidade muito grande que a prefeita vai poder compartilhar para nós. A maternidade vai ser administrada pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz, pelo SUS. Essa é uma grande conquista, prefeita, ter o Hospital Oswaldo Cruz atendendo gratuitamente todos os mogianos. E o Oswaldo Cruz está entre os 10 melhores hospitais do Brasil e no ranking que saiu semana passada, um ranking mundial, entre os 100 melhores hospitais do mundo. Atendendo o quê? A todos os mogianos e todas as mogianas com muito carinho, que é a saúde que a gente merece. Colocamos a casa em ordem, com economia, com planejamento, com gestão. E nós vamos oferecer às nossas mulheres, às nossas crianças, o que há de melhor em relação à saúde. E falta pouco. Em breve estaremos inaugurando a melhor maternidade para as nossas mães, para as nossas crianças. E é essa a nossa gestão. Tá aí então. 18 horas e 32 minutos, hora de acionar o nosso correspondente da região do Alto Tietê, o nosso querido jornalista Ricardo Café. Hora do café no DN2. Boa noite, Café, seja bem-vindo. Oi, Gil, boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no Download, segunda edição. Olha, Gil, eu vou começar com um destaque do município de Itaquaquecetuba. Lá em Itaquá, a GCM, né, a Guarda Civil Municipal de Itaquá, realizou no fim da semana passada até o início dessa semana, né, ações de combate à perturbação do sossego. Isso foi em bairros, tá? E aí, olha que legal, Gil, dentro de uma dessas ações resultou na libertação de uma vítima de privado, tá? E na prisão de 2 suspeitos. Então, os agentes da ROMU, que é a Ronda Ostensiva Municipal, foram acionados por alguns moradores, né, que informaram que tinha um grupo de indivíduos suspeitos ali, mantendo uma pessoa num imóvel em construção no Jardim Adriane. Então, os agentes se aproximaram do local, fizeram a abordagem, né, eles localizaram 4 indivíduos. 2 deles conseguiram escapar, né, por uma janela e fugir ali pela comunidade, mas outros 2 foram detidos ainda dentro da construção. Então, a vítima que foi libertada é um caminhoneiro do estado de Santa Catarina. Ela tinha sido atraída até Itaquá para realizar um frete, olha só. Conforme o relato, ele foi abordado no Jardim Odete ali, e levado até o cativeiro. A equipe libertou o motorista e recuperou a carreta sem danos, né? Então, um ótimo trabalho aí da GCM de Itaquaquecetuba. Os 2 suspeitos foram reconhecidos pela vítima, receberam voz de prisão em flagrante, e eles ainda, olha só, já tinham passagem, né? Por passagem policial por roubo, né? Artigo 157. Aí essa ocorrência foi registrada, então, na Delegacia Central de Itaquaquecetuba. Ô, Gil, agora eu vou trazer um destaque da Câmara aqui de Mogi das Cruzes. Inclusive, eu estou na Câmara, viu, Gil? Ó, vou até mostrar. Luzes apagadas aqui na Câmara de Mogi das Cruzes. A sessão da Câmara terminou há pouco. Eu permaneci aqui só para a gente fazer essa entrada ao vivo, né? E na sessão de hoje, os vereadores aqui de Mogi aprovaram uma moção que faz um apelo lá para o Congresso Nacional para exigir o fim, né, para aprovação do fim da escala de trabalho 6x1 no nosso país. Esse texto é de autoria do vereador Iduígues Martins. Nós conversamos com o vereador Iduígues e ele falou sobre esse texto. Vamos ouvir. Vereador, uma pauta nacional polêmica que o Brasil inteiro está discutindo, né? Qual que é a importância do senhor discutir essa pauta em nível local? Porque Mogi tem milhares de trabalhadores que estão na escala 6x1, uma escala desumana, que a pessoa não tem tempo para viver
Se for mulher, pior ainda, porque tem o duplo trabalho, a dupla jornada, tanto no comércio, na indústria, ou ir no lar, cuidar dos filhos, arrumar a casa, lavar a roupa, enfim, professar a sua fé. Portanto, discutir localmente essa pauta é porque aqui tem trabalhadores que são atingidos pela escala 6x1. E a Câmara aprovou por unanimidade, né, o seu texto, né? Como é que a senhora enxerga isso? Eu vejo que os vereadores estão sensíveis a esse tema. E eu também fiz questão de relatar a história do Brasil. Tá? Quando foi libertar os escravos, dizia que não podia libertar porque ia quebrar a economia brasileira. Quando Getúlio Vargas instituiu a CLT, disse que não podia instituir a CLT porque ia quebrar a economia brasileira. Quando as domésticas equipararam ao direito dos trabalhadores de modo geral, ia quebrar, acabar com o emprego das domésticas. Então, estou provando que o Brasil é a 11ª economia do mundo e nada quebrou quando veio melhoria para os trabalhadores. É isso aí, Gil. Esse aí foi o vereador Eduígues Martins, do PT, né, que é autor dessa moção, desse pedido, e esse pedido agora vai ser encaminhado, tá, tanto ao presidente da República, quanto aos presidentes da Câmara dos Deputados em Brasília, do Senado Federal, e também ao ministro do Trabalho e Emprego. Sigo agora com mais um destaque aqui em Mogi das Cruzes, Gil. Olha só, em comemoração ao mês da mulher, né, você estava relembrando aí, né, que já temos todos os painéis, né, que foram exibidos ontem, né, pela Guardiã da Notícia. Todos os trechos dos nossos painéis já estão aí nas redes sociais, também no portal da Guardiã. Então eu sigo agora, vou trazer um destaque sobre os eventos em comemoração ao mês da mulher aqui na cidade, aqui em Mogi das Cruzes, tá? O Fundo Social preparou uma programação especial, né, para levar serviços e também informações, né, Gil? A informação é fundamental, né? Sobre saúde e qualidade de vida. E o mais legal, Gil, é que essas programações são de forma descentralizada, são em bairros distantes aqui da área central, tá? Então vai ter palestra educativa, informação sobre enfrentamento ao assédio, tá? Além de demonstrações práticas até de defesa pessoal e cuidados para a autoestima. Então vão ser 2 eventos comemorativos, tá? Em bairros considerados mais vulneráveis, distantes aqui realmente da área central e de equipamentos públicos, né? Então, o primeiro vai ser no Conjunto Jefferson, aqui no distrito de César de Souza, um bairro bem afastado, bem isolado mesmo, tá, Gil? E vai ter alguns serviços lá, dentre esses que eu citei, vai ter também a realização de tranças, demonstração de defesa pessoal com base no Aikido. Na área da saúde vai ter consultório móvel, tá? Com programas contra o combate com a ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, e também até palestra com um ginecologista. Isso vai ser amanhã, tá, Gil? Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, nessa quarta-feira, dia 11, então, lá no Conjunto Jefferson, que fica no distrito de César de Souza. Na semana seguinte, dia 18, vai ter uma programação semelhante lá na Vila Estação, tá? Próximo aí ao distrito de Brás Cubas. Então, quem quiser conferir a programação, é só entrar no portal da Prefeitura, que é o mogidascruzes.sp.gov.br. 6 horas e 38 minutos, Gil, estou aqui na Câmara, com as luzes apagadas, devolvo para você aí no nosso estúdio, e amanhã eu volto com mais informações aqui no Download da Notícia, tanto no primeira edição quanto no segundo. Como diria Fiore Gilhote, fecham-se as cortinas e termina o espetáculo. Crepúsculo de jogo. Tchau, até amanhã. Amanhã você volta, vai ver se não vão te trancar aí. Sai correndo daí, Café. Aquele abraço, amigão. Até amanhã. Tchau. Até, um abraço. 18 horas e 39 minutos, agora que a gente saiu da região do Alto Tietê, continuando com o nosso giro de notícias pelas regiões de cobertura aqui da Guardiã, vamos agora para Guarulhos. A Procuradoria da Mulher de Guarulhos promove no próximo dia 23 de março um evento sobre violência de gênero. A Procuradora Especial da Mulher, a senhora Fernanda Curti, do PT, comentou aí sobre o evento que você confere agora com imagens da TV Câmara de Guarulhos na tela do DN2. A Procuradoria Especial da Mulher da Câmara de Guarulhos vai promover um evento comemorativo ao Mês da Mulher no dia 23 de março. O objetivo é debater mecanismos de combate à violência de gênero. A Procuradora Especial Fernanda Curti, do PT, destacou a importância de incluir diferentes setores da sociedade e do poder público nessa discussão. É um mês de comemoração por a gente ainda sobreviver num país que mata mulheres todos os dias,
mas é principalmente um mês de muita luta. É uma data que marca a nossa luta justamente para ter um país que cuida das mulheres na mesma medida em que nós mulheres cuidamos das nossas famílias. Então, nós estamos aqui pela Procuradoria organizando um evento para o dia 23 de março, com todas as vereadoras, com todas as instituições, aberto à população, para debater a questão da violência aqui na cidade de Guarulhos e a gente pensar em conjunto protocolos de atendimento integral, e esse momento de discussão vai ser um marco importante para ouvir todas as instituições e pensar em conjunto essas medidas que nós queremos implementar ainda esse ano. Se tudo der certo, a gente ainda lança esse protocolo esse ano, mas é algo que não pode esperar muito tempo e vai ter todo o empenho, tanto meu quanto das vereadoras que compõem essa procuradoria. O evento acontece dia 23 às 6h30 da tarde, no plenário da Câmara Municipal. O encontro é aberto ao público e vai ser transmitido ao vivo pela TV Câmara Guarulhos. Agora são 18h41, estamos ao vivo pelo FM 82.3 aqui na Guardiã e também com imagens pelas nossas multiplataformas. Hora de falar do interior de São Paulo. No último final de semana, o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, participou aí do mutirão da Sabesp e importantes entregas em Paulínia, interior de São Paulo, região metropolitana de Campinas. Acompanhado do prefeito da cidade, senhor Danilo Barros, do PL, e autoridades locais, o governador falou sobre o evento, com imagens e reportagens da correspondente Caroline Furlaneto, do Jornal de Paulínia, e da TV Jaguari, na tela do DN2 para você. Paulínia recebeu no último sábado, dia 7, a visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para uma agenda voltada ao saneamento e à sustentabilidade. Entre os compromissos, o governador participou de um mutirão da tarifa social da Sabesp e também da entrega da modernização da estação de tratamento de esgoto da cidade. A agenda do governador em Paulínia reuniu autoridades e destacou investimentos importantes na área ambiental. E hoje nós estamos aqui, para uma agenda cheia que começou com o mutirão da Sabesp. Durante a visita, o governador também destacou a parceria com a administração municipal e elogiou o trabalho do prefeito da cidade. Dizer que sempre uma alegria estar com você, Danilo. Você é uma grata surpresa, está fazendo a diferença, está fazendo um trabalho brilhante, com a sua humildade, com a sua simplicidade, com o seu empenho, com a sua paixão. Um dos destaques da agenda foi a entrega da modernização da estação de tratamento de esgoto da Sabesp. A obra traz tecnologia mais avançada para o tratamento da água e deve ajudar a resolver um antigo problema de mau cheiro relatado por moradores da região. Depois, o governador participou da inauguração da maior planta de biometano do Brasil, capaz de transformar resíduos sólidos em combustível renovável. A iniciativa reforça o avanço de projetos que transformam resíduos em energia e ampliam as soluções sustentáveis no estado de São Paulo. Tá aí, 18h44, saindo do interior de São Paulo. Vamos atravessar o nosso mapa, vamos para Florianópolis. Em parceria com o portal Mídia Brasil, vamos falar dos destaques de Santa Catarina. O prefeito de Florianópolis, o Topázio Neto, do PSD, entregou a EB Padre Pedro Adolino Martendal com período integral para as crianças. Em suas redes sociais, o prefeito comentou aí sobre a entrega e falou também sobre o compromisso firmado ainda em sua campanha. Na tela do DN2, vamos para Florianópolis, Santa Catarina, ouvir o que tem a dizer o prefeito Topázio Neto, na tela do DN2. Hoje a gente vai abrir mais uma escola municipal, mas não é qualquer escola, é a escola. Olha que linda! A nova escola básica Padre Pedro Adolino Martendal fica aqui no centro, na rua Padre Roma, e vai ser toda em período integral. Lembra que eu prometi na campanha aumentar as vagas integrais? Pois é, eu não esqueço. Capacidade para 250 estudantes distribuídos em 10 turmas com estrutura educacional, cultural, esportiva e de acompanhamento pedagógico. Aqui a criançada vai aprender das 8 da manhã às 5 da tarde, incluindo a alimentação, porque não existe nenhum investimento com retorno maior do que o ensino de qualidade. Agora é hora de falar sobre Salvador, lá na Bahia.
a terra da nossa querida Kathleen. Em Salvador, hoje, dia 10 de março, é comemorado o Dia Municipal de Incentivo à Prática de Atividades Físicas e Combate ao Sedentarismo. A data comemorativa, fruto da lei de autoria do vereador Júlio Santos, do Republicanos, tem como objetivo incentivar a comunidade a se movimentar e, claro, cuidar da saúde. O vereador comenta sobre essa data agora na tela do DN2. Confira. Você sabia que o dia 10 de março é o dia de incentivo à prática da atividade física e combate ao sedentarismo? Pois é a Lei 9.885/2025 de nossa autoria, que estimula as pessoas a praticar atividade física. A prática regular de atividade física evita que as pessoas desenvolvam várias doenças, como diabetes, hipertensão, obesidade, doenças cardiovasculares que têm parado o ser humano. Por essa razão, é importante que você pratique atividade física. Bora mexer? Terminamos a nossa atividade aqui hoje, porém, tem um recado especial de uma galera bacana que acabou de fazer a sua atividade física. E aí, galera? Saia do sedentarismo! Venha para a Trampolim Fit! É isso aí! 18h47, antes de encerrar o nosso giro de notícias pelas regiões de cobertura da Guardiã, vamos agora até Brasília. Confira a agenda da Câmara do Informe CLDF dos deputados distritais desta terça-feira, 10 de março, na tela do DN2, com imagens da TV Câmara Distrito Federal. Olá, hoje é terça-feira, 10 de março. Ontem, a Câmara Legislativa promoveu a ação especial da Terceira Semana da Mulher na rodoviária do Plano Piloto. Com a presença da deputada Paula Belmonte, a Procuradoria Especial da Mulher da Casa distribuiu cartilhas sobre direitos femininos e serviços de apoio contra a violência de gênero. O objetivo da ação é fortalecer a rede de proteção aqui no DF. E a programação da Terceira Semana da Mulher continua hoje. Desde as 8 da manhã, a Sala de Comissões Juarezão é palco de palestras e rodas de conversa sobre igualdade de gênero e segurança feminina. Os trabalhos continuam às 3 da tarde, quando os deputados se reúnem no plenário da Casa para a sessão ordinária, com votação de projetos e com pronunciamento sobre os assuntos de interesse do DF. E a agenda de hoje se encerra às 7 da noite, com a sessão solene Direitos que Cuidam, Políticas que Transformam. De autoria da deputada Paula Belmonte, o evento reitera o compromisso da CLDF com o fortalecimento da rede de proteção feminina. Este foi o Informe CLDF, de segunda a sexta-feira, aqui na TV Câmara Distrital. Uma ótima terça-feira para você. Às 18h49, vamos atualizar as notícias desta terça-feira. A Kathleen Costa traz agora as últimas notícias que movimentaram o nosso portal, né? Tudo isso está disponível no nosso portal guardiandanoticia.com.br e também você confere agora o que está acontecendo, qual é a notícia de última hora para hoje e para amanhã, Kathleen. Para amanhã, Gil. Vagas de emprego para a mulherada aí, em Centro de Integração da Cidadania de São Paulo realiza seleção para 300 vagas de emprego exclusivas para mulheres. As vagas são para o cargo de representante de envios, auxiliar de logística, com atuação em Cajamar e Grande São Paulo. A Secretaria da Justiça e Cidadania, por meio do Centro de Integração da Cidadania Oeste, realiza, Gil, nesta quarta-feira, dia 11, às 9h30 da manhã, o processo seletivo com 300 vagas de empregos destinadas exclusivamente para mulheres, em parceria com o Mercado Livre.
A iniciativa integra o projeto Mulheres Livres, que busca promover a autonomia financeira e ampliar a oportunidade de inserção no mercado de trabalho formal. E que a gente vê, né, Gil, o quanto isso é importante, a inserção da mulher no mercado de trabalho. A gente falava isso, inclusive, nos painéis ontem, né? O quanto é importante a mulher ter ali o seu emprego, né? Ter a sua renda. A liberdade financeira, a segurança financeira, para não ficar dependente de um maníaco que aprende por conta de uma situação, de uma dependência financeira. Né? Essa autonomia é fundamental. Muito bacana essas iniciativas, dando oportunidade para que as mulheres consigam, e que ganhem bem, hein? Que não seja essa coisa que porque a mulher ganhe menos. Não, tem que ganhar a mesma coisa e até mais às vezes. Ter a sua independência, né? Você sabe, Kathleen, que eu conheço algumas multinacionais que estão contratando CEOs, mulheres, porque eles acreditam que é um trabalho mais bem selecionado, que elas têm um pouquinho mais de poder quando estão no comando, elas conseguem controlar um pouco mais. Então essas empresas estão fazendo isso, assim como algumas empresas estão recontratando profissionais com mais de 60 anos, dada a experiência. Então, parabéns às empresas que tomam esse tipo de atitude. Oportunidade sim para quem já fez muito por este país e que ainda pode fazer muito com experiência, sabedoria e discernimento, que está faltando muito nesse país. Sabedoria, discernimento, paciência e honestidade. Temos mais alguma coisa? Gil. E só completando, a ação é voltada principalmente para mulheres residentes nas regiões de Taipas, Jaraguá, Pirituba, Brasilândia, Vila Nova Cachoeirinha, Morro Doce, além dos municípios de Franco da Rocha, Francisco Morato, Cajamar e Caieiras. Então, só reforçando, amanhã, quarta-feira, dia 11 de março, a partir das 9h30 da manhã, na Estrada das Taipas, 990, em Jaraguá, São Paulo. Tá dado o recado, então você, mulher que procura uma oportunidade de emprego e recolocação, compareça e boa sorte. Obrigado, Kathleen. Pelo horário de Brasília, 18h53. Equipe, ponto final. Ficamos por aqui. Contamos hoje mais um capítulo da nossa história com fatos que marcaram esta terça-feira e viraram notícias. E, claro, estão disponíveis já no nosso portal aguardiandanoticia.com.br. Obrigado a toda a nossa equipe operacional de produção, na técnica e de olho na transmissão, a senhorita Ali Matos, cheia de pipas e modelitos. Na produção, a Kathleen Costa e o Gustavo Cópia, que também operou a mesa de som. Nas nossas redes sociais, a Isa Vieira, que já foi embora. Hoje, com as participações especiais dos jornalistas Ricardo Café e o Brian Defende, direto de Portugal. A coordenação é da Fabi Teixeira e a direção geral é da Gabi Tricânico. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela rádio FM 82.3, pelas nossas multiplataformas, no nosso portal aguardiandanoticia.com e pelo nosso canal oficial do YouTube com imagens. Muito obrigado pelo carinho e pelo respeito. E agora que você está muito bem informado, aproveite bem o final desta terça-feira, pois a semana ainda só está começando, tem muita coisa pela frente. Estaremos de volta amanhã com a nossa programação normal. Seguinte, a partir das 7 da manhã, o Fred Júnior vem com Cidade Dentro da Cidade. Depois, às 9, a Fabi Teixeira vem com o DN1, com as principais notícias das regiões de cobertura da Guardiã. A gente volta às 5 da tarde, ao vivo, eu, a Catra, o Gustavo, a Ali e os seus desenhos maravilhosos, um entretenimento aqui da rádio, e a Isa também. Todos nós estaremos de volta ao vivo às 5 da tarde para levar você muita informação com descontração e principalmente transparência no jornalismo. Porque o nosso jornalismo é regional, mas o alcance é global. Continue com a nossa programação. Boa noite, tchau pessoal, até amanhã. Música e informação na palma da sua mão. Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. No Manai Gastronomia, nossa comida é feita com amor. Inspirada na diversidade de ingredientes e paladares.
Cada receita é preparada diariamente com ingredientes fresquinhos e da melhor qualidade. Explore o nosso buffet self-service, que oferece uma centena de opções para agradar todos os gostos e dietas. Visite nossas unidades Consolação, Berrini, Paulista, Augusta e Cidade Jardim. Confira endereços e horários nas redes sociais e em nosso site. Venha saborear uma refeição inesquecível no Manai Gastronomia, onde a qualidade e o sabor se encontram. Está tendo problemas com a internet da sua empresa? Sabemos que se manter conectado é algo indispensável no dia a dia de qualquer negócio. Então, chega de passar sufoco. Venha para o futuro da conexão. Venha para a TeraCorp. Nascemos com a missão de prover à sua empresa uma conexão com alto desempenho e estabilidade para atender a todas as suas necessidades na hora de navegar em diversas plataformas. Com soluções inovadoras e especializadas, a TeraCorp está pronta para conduzir a sua empresa para as alturas. Não espere mais. Entre em contato conosco agora mesmo ligando para o 011 3192 1919 ou visite o nosso site em teracorporation.com.br. TeraCorp, soluções em tecnologia para o seu sucesso. Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio, AM 560 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.